Vivemos em um mundo cuja cultura de embalagens despreza o conteúdo. Os valores nobres de amor, solidariedade, respeito, empatia, altruísmo estão se perdendo em prol ao materialismo dialético. O egoísmo cela as relações humanas. Eu, o império do eu. O grande adversário das causas do amor. É necessário falar sobre isso. Personalismo. Algo que supomos, uma importância tal individual que supomos ter. Personalismo, o império do eu. Vivemos em um mundo de cultura de embalagens que despreza o conteúdo. Os valores nobres do amor, solidariedade, altruísmo estão se perdendo em prol do materialismo dialético. O egoísmo cada vez mais cela as relações humanas. Personalismo, o grande adversário da causa do amor. Uma paixão pela importância individual que supomos possuir. Sua ação desorganiza o departamento mental da imaginação e projeta na vida as imagens de si mesmo, pelas quais nasce o império do eu. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material. O choque que o homem experimenta do egoísmo, os outros, é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. O homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse esforço. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, o que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, que dá a cada momento o magoam, o que perturba todas as relações sociais, provoca as disenções, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Resgatar os valores da pessoa humana é resgatar sua relação com o semelhante, uma verdadeira vida em comunidade, ou seja, uma sociedade de pessoas cujas estruturas, costumes, sentimentos e até instituições estejam marcadas pela sua natureza de pessoas, sociedade de que apenas começamos a entrever e a esboçar os costumes. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Chico Xavier, o grande médium brasileiro, disse que se ele não se submetesse à disciplina na mediunidade, o esforço dos espíritos teria sido em vão. O médium tem que ter horário, não é ser escravo do relógio, mas também não é ignorar o valor do tempo. Para os cristãos, a mensagem do Mestre Jesus traz 3 comandos necessários aos tempos de vigilância e que estamos a viver. O primeiro, olhai. O olhar nos remete à necessidade de educarmos o nosso olhar para estarmos atentos, para desenvolver a plena atenção aos conteúdos externos da nossa individualidade, tanto quanto aos internos. O segundo comando é vigiai. Vigiai já é um convite ao aprofundamento do rigor no olhar e também ao zelo, ao cuidado para a edificação em nós de um estado de consciência que nos faz cada vez mais conscientes no momento presente.
E o terceiro comando, orai. A oração nos conduz ao pensamento luminoso de Jesus, não mais uma prática religiosa mecânica, mas uma vivência espiritual de real transcendência, alicerçada nos conhecimentos acerca da vida espiritual, dos fluidos, do pensamento e das ações do Espírito em nossa vida. Nossa principal qualidade é a disposição de mudança na melhoria íntima, já que nos arrependemos sinceramente do mal. Na literatura cristã temos a parábola do filho pródigo, que fala de nós próprios, sobre a nossa viagem de volta à casa paterna, buscando aconchego e a dulcificação do amor. Essa volta, porém, exige-nos-á o preço da reeducação, a começar pelo personalismo que se solidifica na intimidade como um dos pilares de nossas imperfeições. Podemos entender o personalismo como sendo o apego com tudo que parte de nós. Este apego é o fator sinalizador de gratificação afetiva escassa conosco mesmo e insuficiência de auto-amor. Quando nos amamos verdadeiramente, não há motivo para a atitude personalista, porque nos realizamos com o ato de ser sem aguardar compensação, aplauso e possessividade. Vejamos a seguir os traços mais comuns do personalismo. Paixão crônica com o eu, irredutibilidade velada ou clara, vaidade intelectual, dificuldade de conviver pacificamente com a diversidade humana, manipulação interpretativa de conceitos, autoritarismo nas decisões, boicote na cooperação de projetos que partem de outras cabeças, agastamento ante as cobranças e correções, sistemática competição para produzir além dos outros e da capacidade pessoal, coleção de animosidades, excessiva valorização que conferimos a nós mesmos, amor próprio excessivo, apego às nossas obras, superlativa fixação dos valores que possuímos ou acreditamos possuir, pretensões de destaque, vício de ser elogiado. Suas causas podem ser encontradas na história remota da evolução, quando tivemos instinto de conservação, um importante fator de fixação e agregação de valores morais, consolidando a consciência em si. Em torno de seus passos sempre se encontram a fama, o autoritarismo, a vaidade, o desejo de realce, a inveja. Súditos do império do eu. Tendo subtraída a empatia, o personalista é alguém que não sabe dialogar, não sabe dividir, intercambiar, não sabendo interagir com o outro, entender-lhe os motivos e necessidades, ele está sempre com uma receita de viver nos lábios, impedindo-se da mais nobre ação íntima de caridade, que é o ato de compartilhar vivências com o ser alheio. A reeducação dessa tendência está em aprender a ouvir o outro. O ato de ouvir não se restringe a escutar palavras. Ouvir é o estado de plena receptividade para o outro, independentemente de quem seja. Exigirá desprendimento e humildade, assertividade, falar menos e meditar mais. Ouvir também é aprender a receber críticas e admoestações, até a daqueles que nos parecem despreparados para fazê-las. Ouvir é autoridade, respeito às singularidades de cada um. Personalismo, a lupa do orgulho. Como podemos superá-lo, uma vez que não vivemos imunes ao personalismo? Há um programa reeducativo contra o personalismo. Primeiro, emitir opiniões sem fixar-se obstinamente na ideia de serem as melhores. Aprender a discernir os limites entre convicção e irredutibilidade nos pontos de vista. Ouvir a discordância alheia acerca de nossas ações sem sentimento de perda ou melindre. Cultivar a abnegação na apresentação dos projetos nascidos no esforço pessoal, expondo-os para análise grupal. Evitar difundir a folha de serviço das realizações pessoais já concretizadas. Disciplinar e enobrecer o hábito de fazer comparações.
Acreditar que a colaboração pessoal sempre poderá ser aperfeiçoada. Pedir desculpas quando errar. Ter metas sem agigantá-las na sua importância frente às incertezas do futuro. Aprender a ouvir opiniões para melhor discernir. Admitir para si os sentimentos de mágoa e inveja. Ser simples. Ter como única expectativa nas participações individuais o desejo de aprender e ser útil. Esforçar-se para sair do personalismo silencioso, o isolamento e a timidez. Delegar tarefas, mesmo que acredite que o outro não dará conta de fazê-la tão bem quanto nós. Concluímos então que se ainda nos aferrarmos com tanta desídia ao personalismo, é porque ainda não compreendemos bem a própria doutrina de Jesus, que pontua que quem se elevar será rebaixado. Quando fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que estejas convidado outro mais digno do que tu. Utilizamos parte deste conteúdo do livro Mereça Ser Feliz, de Vanderlei de Oliveira, e Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto. Eu sou Marisa Mello e espero que tenha contribuído para que a gente possa refletir sobre essas nossas ações. Um abraço a todos.